Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site averdade.org.br. Amaro Luiz Carvalho, fundador e herói do PCR. Texto de Luiz Alves e Edival Nunes Cajá. As palmeiras, plantas típicas do norte e do nordeste brasileiro, já foram cantadas em prosa e verso por nomes consagrados da nossa literatura. Ouso louvar também uma palmeira que se agiganta sobre todas as que embelezam nossos rincões, maior e diferente de todas, porque é um ser humano. Afirma no presente por concordar com a tese de que os homens imprescindíveis não morrem. Palmeira, capivara, Amaro Luiz Carvalho, um operário inteligente, militante culto, disciplinado, um dirigente e organizador comunista exemplar. Nasceu no dia 4 de junho de 1931, em Joaquim Nabuco, na zona da mata pernambucana, trazendo nas veias o sangue de heróis como Zumbi dos Palmares e o anseio de libertação das centenas de gerações de oprimidos. Herói do PCR. Desde criança, insatisfeito com as injustiças, não aceitava que um pequeno número de pessoas, como os donos das terras, das usinas, das indústrias, dos bancos, se enriquecesse às custas do trabalho não pago, da mais-valia e do sofrimento de tantas pessoas. Da reflexão à ação foi um passo. Ele engajou-se na luta, ingressando aos 15 anos no Partido Comunista, o PCB. Operário, Capivara teve participação destacada nas lutas da categoria têxtil da região metropolitana do Recife, mobilizando e organizando os trabalhadores. Foi preso pela primeira vez em 1958 por liderar uma greve têxtil. As arbitrariedades só fortaleciam sua ideologia e lhe aumentavam o ânimo, mas foi na Zona Canavieira, seu berço, que mais brilhou a atuação do herói, criando ligas camponesas e sindicatos, mobilizando e organizando os camponeses pobres e assalariados rurais. Logo após a Revolução Cubana de 1959, Amaro Luiz de Carvalho foi a Cuba em 1961 e essa viagem lhe proporcionou ainda mais entusiasmo para o trabalho de construção de uma sociedade socialista no Brasil. Ele disse, abre aspas, cada camponês que saía via a força da revolução e a capacidade criadora do povo trabalhador do país irmão, fecha aspas. Mas Amaro estava descontente com as mudanças ocorridas no PCB, como resultado da traição do 20º Congresso do PCUS. Junto a grande número de militantes, desligou-se da organização e fundou o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Capivara reorganizou esse partido, tendo rompido com a linha reformista não apenas por divergências teóricas, mas pelo encaminhamento das lutas concretas. No seu trabalho, As 4 Contradições da Zona Canavieira de Pernambuco, ele dá um exemplo, abre aspas. O engenho Serra pertencia ao criminoso Alarico Bezerra. Os camponeses de toda a região afluíram à serra para reivindicar as terras. Nessa invasão, para evitar o contra-ataque dos capangas de Alarico, foram postos em armas 100 homens, os quais se portaram com galhardia, sem tocar nos bens da propriedade, até que o governo tomasse as medidas adequadas. Mas a camarilha revisionista utilizou o presidente do sindicato de Palmares para dissuadir os camponeses dos seus propósitos, o que não conseguiu, tendo sido desarmado e posto em fuga pela massa enfurecida. Fecha aspas. Luta clandestina. Com o golpe militar de 1964, Capivara passou a atuar na clandestinidade, na Zona Canavieira, especialmente nos municípios de Jaboatão, São Lourenço da Mata, Moreno e Vitória. Participou de um curso de formação e capacitação político-militar na China, onde conheceu as grandes realizações do povo chinês. Pouco tempo após o seu retorno, reuniu-se com um grupo de militantes, entre os quais Manuel Lisboa de Moura. Nessa ocasião, eles avaliavam que a direção do PCdoB estava se burocratizando e emperrando o trabalho revolucionário. De fato, o rompimento com o revisionismo e com o reformismo havia sido apenas formalmente. Em consequência dessa avaliação, decidiram sair daquela organização. Tendo Manuel Lisboa à frente, lançaram a Carta de 12 Pontos aos comunistas revolucionários. Logo após o Congresso de Fundação do Partido Comunista Revolucionário, o PCR, em maio de 1966. Como dirigente do PCR, Amaro atuou por 4 anos na Zona Canavieira, coordenando ações e organizando conselhos de luta dos assalariados rurais, até ser preso em novembro de 1969.
Na prisão, teve comportamento exemplar, resistindo bravamente às torturas nos cárceres da ditadura militar do Recife e de São Paulo, para onde foi transferido e torturado. Condenado a 2 anos de prisão, faltando menos de 2 meses para ganhar a liberdade, foi covardemente assassinado na casa de detenção do Recife por envenenamento e apauladas. Sua morte foi tramada pela cúpula dos usineiros mais sanguinários de Pernambuco, chefiados por José Lopes da Siqueira, o mesmo que tentou matar Gregório Bezerra, e Júlio Maranhão, na presença do torturador Sérgio Paranhos Fleury. Tudo sob a cumplicidade do coronel da PM, Olinto Ferraz, então diretor da casa. Um prisioneiro enviou uma carta anônima ao comandante do 4º Exército denunciando que, abre aspas, o crime contra o preso político Capivara foi feito na maior covardia por 3 criminosos perversos. Todos os presos estamos revoltados, porque não foi tomada nenhuma providência até aqui. Os criminosos estão todos contentes. O cabeça é Dercílio de Brito, o outro é Odilon Merculino e o terceiro é Severino Caboclo. Mais de 10 presos viram, mas não querem dizer com medo de morrer. Não boto meu nome para depor, para não morrer também. Se Vossa Excelência der garantia, me apresento para provar na vista dos 3. Fecha aspas. E aqui um parênteses. Em abril de 2021, o desembargador Hélio Silvio Oren Campos, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, censurou os trechos do relatório final da Comissão Nacional da Verdade que se referem ao ex-coronel Olinto de Souza Ferraz. Porém, o Comitê por Memória, Verdade, Justiça e Democracia de Pernambuco fez a denúncia à Procuradoria da República, mas o caso segue sem solução. Ainda sobre a morte de Amaro Luiz de Carvalho, houve até testemunhas que denunciaram os assassinos, mas os inquéritos foram todos de fachada, nunca indiciando os autores e os mandantes do crime. É claro que os usineiros e os carrascos do regime militar jamais iriam acusar a si próprios. A imprensa burguesa divulgou versões mentirosas, como a manchete Coração trai Capivara a 2 meses da liberdade, publicado pelo Diário da Noite, 24 de agosto de 1971. Já o Diário de Pernambuco comemorou a sua morte com a manchete O Fim do Terror, publicado também em 24 de agosto de 71. Eles achavam que a tranquilidade voltaria ao campo. Não voltou. Não poderia voltar, uma vez que os canavieiros continuaram sendo explorados, tendo seus mínimos direitos trabalhistas negados, sendo demitidos em massa e vivendo em condições desumanas. Poucos meses antes de ser assassinado, Amaro demonstrou, de maneira inquestionável, seu compromisso e amor à Revolução Brasileira. Ele assinou de próprio punho sua renúncia à inclusão do seu nome na lista de prisioneiros políticos que foram libertados em troca do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher, aprisionado pela VPR em 7 de dezembro de 1970 e liberado em 16 de janeiro de 1971. Amaro agradeceu a lembrança do seu nome pelos companheiros guerrilheiros, mas tinha a determinação de, após a sua saída da prisão, continuar na luta em solo brasileiro, sob o comando de seu partido, para derrubar a ditadura, o capitalismo e ajudar a construir a sociedade socialista. Em 2013, o estado de Pernambuco foi condenado pela Justiça a pagar indenização por danos morais a Maria das Dores Gomes da Silva, esposa de Amaro, por também ter sido presa, estuprada e torturada na ditadura. Maria das Dores ficou presa durante 22 dias depois de ter sido detida ilegalmente por agentes da polícia em novembro de 1969. Em 24 de agosto de 1971, ela voltou a ser presa pelo DOPS para prestar depoimento sobre a morte do marido. Dirigente revolucionário. Amaro Luiz de Carvalho foi designado responsável pelo trabalho militar das Ligas Camponesas, coordenando ações em Pernambuco e em Goiás. Não frequentou nenhuma universidade, mas pelo próprio esforço aprendeu a ler e a escrever, e para cumprir missões internacionalistas, aprendeu a falar espanhol e inglês sozinho, apenas com apostilas, lápis e cadernos. Ele escreveu o trabalho As 4 Contradições da Zona Canavieira de Pernambuco, da editorial A Luta, em 1967, do qual transcrevemos os trechos em que ele fala do sindicalismo como instrumento de luta e do poder popular que estava sendo construído na região. Abre aspas. Os camponeses da Zona Canavieira de Pernambuco nunca dependeram nem mesmo das diretorias sindicais para decretarem as suas greves. Jamais se submeteram à podridão burocrática da Justiça do Trabalho para se declararem em greve. O que entendiam por decisão coletiva não era o formalismo clássico das assembleias sindicais, mas sim o apoio recíproco dos camponeses.
Fecha aspas. Em outro trecho, ele diz: milhares e centenas de milhares de camponeses de toda a zona canavieira procuravam nas cidades interioranas filiar-se aos sindicatos. As cidades do interior de toda a região açucareira eram sacudidas pela avalanche humana à procura da nova organização, à procura de seus direitos. Outro trecho que a gente quer destacar aqui é, abre aspas, as autoridades constituídas para os camponeses não tinham nenhum valor. As delegacias de polícias eram abjuradas. Todas as questões eram levadas ao sindicato. Tamanho era o respeito que tinham pela organização. Todo o poder emanava do sindicato. Fecha aspas. Você ouviu uma matéria da edição 276 do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.